Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu quero falar com vocês a respeito de potenciação. Eu sei que é uma matéria assim bem tranquila, é uma matéria de matemática básica, porém eu tô aqui para falar sobre os leigos da matemática. Aquela pessoa que ainda não está com a base muito bem construída, ou alguém que queira começar a prestar um concurso, mas ainda está com dificuldade lá naquela basezinha da matemática. Para a gente iniciar esse exercício, eu coloquei aqui um exemplo de potenciação. Vamos imaginar, por exemplo, que nós temos determinado número de bactérias e elas começam a duplicar no decorrer do tempo, tá? Ou seja, a gente tem o tempo inicial que a gente chama t igual a zero. Para o t igual a zero, eu vou representar ele aqui. Deixa eu até mudar de corzinha aqui, ó. Peraí, deixa eu colocar um azul. Aí. Por exemplo, para a gente conseguir, para vocês terem um exemplo de potenciação que eu acho que fica mais claro, tá? Então, a gente tem uma bactéria que ela começa a se proliferar. Essa bactéria, ela começa a duplicar no decorrer do tempo. Ou seja, a cada uma hora ela vai duplicando de tamanho. Por exemplo, se eu tenho tempo zero, é a mesma coisa de eu colocar aqui, ó, que vai ser 2 elevado. Então, aqui é o seguinte, eu tenho aqui 2, se eu colocar aqui no tempo, meu t igual a zero, que vai ser no meu tempo zero, peraí, todo número em potência elevado a zero, eu tenho resultado 1, tá? Todo número elevado a zero vai ser igual a 1. Bom, aí ele vai decorrer o primeiro tempo. Vamos supor que eu tinha uma bactériazinha. Ele iniciou com uma bactériazinha. Tempo zero, uma bactéria. Ou seja, 2 elevado a zero, que é no tempo zero, eu tenho só uma bactéria. Decorrido o tempo, vamos supor, 1 hora depois, aí eu já vou ter aqui, ó, 1 hora depois ela duplicou. Ou seja, isso aqui é como se fosse 2 elevado a 1. Por que 1? Porque decorreu apenas 1 hora. Ou seja, 2 vezes uma vez só vai ser igual a 2. Esse aqui é o nosso primeiro resultado. Beleza. Depois de 2 horas, ou seja, primeiro ela era 1. Aí passou 1 hora, ela duplicou. 2 horas depois, ela duplicou de novo. Ou seja, 2 vezes 2. Essa aqui é na primeira hora, essa aqui é na segunda hora, que deram 4 bactérias. Essa representação aqui de 2 vezes 2 em potência, a gente também pode falar que é 2 elevado ao quadrado, tá? Peraí. Dois elevado ao quadrado, isso. E aí, nós temos o terceiro tempo, ou seja, ela começou com 0, aí ela fez terceiro tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Então, era 2, 2 e 2. Pra gente representar 2 vezes 2 vezes 2, é a mesma coisa, então, ó, que 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Por isso que esse resultado aqui deu 8. Isso, gente, isso quer dizer em potência. É o número quantas vezes ele for repetido. Por exemplo, na quarta hora, vamos imaginar o seguinte, na primeira hora ele já duplicou, foi para 2. Na segunda hora, vezes 2. Na terceira hora, vezes 2. Na quarta hora, vezes 2. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa se a gente colocar aqui em potência, que 2 elevada à quarta potência, tá? Agora, a quinta potência, no quinto horário, ó, quantas vezes, é como se eu pegasse um monte de 2, eu vou agrupar eles e vou colocar a quantidade que eles vão repetir aqui em cima. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho 2 elevado à quinta potência. Eu já coloquei os resultados aqui, ó. 8, 16, 32, 64, tá? Mas aí, esse aqui, o que eu preciso que vocês entendam é essa linha de raciocínio da potência, tá? Se eu tenho, por exemplo, 6 horas decorreram e ele foi duplicando a cada hora, ou seja, a primeira hora 2, duplicou, vezes 2, duplicou, vezes 2. Ou seja, aqui nós vamos ter 2 elevada à sexta potência, tá bom? Então, isso aqui é a potência. Ou seja, a representação da potência, nós temos aqui, por exemplo, se eu colocar, eu vou repetir essa representação aqui, ó.
Esse aqui é o 2. Esse 2 aqui, a gente chama ele de base. Tá? E aí, se eu colocar esse aqui elevado à sexta potência, esse 6 aqui, a gente chama ele de expoente. Ou seja, a gente tem uma potência, a base é 2, deixa eu mudar aqui de cor. Essa aqui a gente chama de base, tá? Essa aqui é a base. E esse número que ele está elevado, a gente chama de expoente. Tem alguns conceitos também, por exemplo, sempre que um número qualquer, de base x, essa aqui é a base, ele for elevado ao número 2, a gente chama ele de elevado ao quadrado, tá? Esse 2 aqui, ele representa quadrado. Ou seja, se eu falar assim, qual é o quadrado de um número, ou um número elevado ao quadrado, significa que é o número vezes ele mesmo. Então, esse aqui, ó, eu vou escrever ele de quadrado. Tem um outro conceito também. Esses são os únicos diferentes. Vamos imaginar um número qualquer, vou chamar de x. Pode ser 1, 2, 3, 10, 100, um número qualquer. E aí, eu vou colocar ele aqui elevado à terceira potência, como se fosse a terceira potência. Só que a gente não chama de elevado à terceira potência. A gente chama ele de cubo, tá? Elevado ao cubo, ou seja, o número vezes ele mesmo, vezes ele mesmo. A gente chama de elevado ao cubo. O resto é de acordo com o número mesmo. Por exemplo, se eu tiver, vou pegar um outro número aqui. Pegar uma base, x elevada à quinta. Você vai falar x elevado à quinta potência, x elevado à sexta potência, x elevado à décima potência. Só o quadrado e o cubo que são diferentes. Se eu falo x ao quadrado, é a mesma coisa que x vezes x. Se eu estou falando x ao cubo, é a mesma coisa que x vezes x vezes x. O x eu vou repetir ele 3 vezes. Se eu estou falando x à quinta potência, vocês também vão colocar, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É o x multiplicado 5 vezes, tá? Então, essa é a nossa primeira parte que eu gostaria que vocês entendessem a respeito de potenciação.